Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, que neste momento também acompanha a pregação da palavra pela internet, via YouTube e também Instagram, eu quero fazer uma pergunta para a nossa reflexão, para a sua reflexão pessoal. Em que você confia para o final de tudo em sua vida? Onde está firmada a sua vida? Será que na rocha segura, que é Cristo, que é Deus, ou na areia, como no ensino que Cristo nos traz no Evangelho? Onde está firmada a sua vida? Muitas pessoas estão confiantes, irmãos, em muitas coisas que são, na verdade, inúteis para a salvação. E sabem o que isso significa? Que nem tudo que chamamos de fé é fé de acordo com a Escritura. E nem toda a convicção que nós ouvimos, que nós conhecemos das pessoas, levará essas mesmas pessoas à salvação. A salvação da eterna condenação que virá sobre este mundo. E sabem o porquê? Porque muitos estão confiando em obras para serem salvos. Muitos estão confiando no julgamento que fazem de si mesmos. Eu me considero bom, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem uma índole muito boa, uma moral elevada. Muitos têm feito esse juízo de si mesmos e chegado à conclusão que merecem ser salvos. Não é? Estão confiando em suas próprias obras. Muitos estão confiando no fato de que eles praticam algum tipo de religião. E pelo fato de praticarem algum tipo de religião, pensam, eu estou fazendo aquilo que realmente é bom, que é piedoso, logo eu serei salvo. E isso é algo que realmente as pessoas confiam. Vocês com certeza já ouviram alguém dizer, ora, o que importa é o meu coração. O meu coração é o que importa, não é? As minhas intenções é o que importa. Eu sinto uma fé maravilhosa, como se a fé fosse um sentimento. E as pessoas dizem isso. O que importa é que eu estou praticando, eu estou frequentando algum tipo de comunidade, praticando algum tipo de religião, e isso realmente é o que é de mais elevado para a vida do ser humano. Simplesmente praticar uma religião. E é como se dissessem, se eu estiver satisfeito com o que estou fazendo, então estou em paz com Deus e tudo vai ficar bem no final. Basicamente é isso. Se eu estiver satisfeito com o que estou fazendo, com o que estou praticando, vai ficar tudo bem. Essa é a mentalidade de muitas pessoas. Bem, irmãos, e se essas pessoas descobrissem que elas estão enganadas? E se elas em algum momento pudessem descobrir que todo o esforço de suas vidas, de sua vida, todo o esforço para praticar religiões ou para fazer boas obras, tudo que elas praticam, tudo que elas fazem, todo o sacrifício que estão fazendo, para nada serve. Que isso não vai contar diante de Deus de maneira alguma para serem salvas. Isso realmente é importante. Mas acredito que isso não serve apenas para pessoas que praticam religiões pagãs, que não são cristãs, que não são de acordo com a palavra, ou para aqueles que negam as religiões comuns, não é? Mas também para cristãos. Essa é uma reflexão para cristãos também. E isso é importante para nós. Porque muitas pessoas têm praticado no cristianismo um tipo de fé, não é? Que é profissional. São profissionais da fé. Profissionais da crença. Tal como um empregado, um funcionário novo se adapta à empresa que está trabalhando e rapidinho ele começa a perceber as regras da empresa, a ética da empresa, e tudo aquilo que cabe à sua função, ele se adapta, ele começa a fazer perfeitamente aquilo que lhe foi ordenado. Assim, muitas pessoas encaram o cristianismo, praticaram uma religião. Elas pensam que pelo fato de se adaptarem a uma ética específica de determinada religião, elas estão indo muito bem. E muitos que são cristãos também agem do mesmo jeito. Pensam, se eu estou me adaptando aos costumes da igreja, à ética cristã, eu estou muito bem, eu não tenho com o que me preocupar. Não é? É assim que muitos acabam pensando. São várias as pessoas que acham que Deus está contente com suas vidas, que acham que agradam ao Senhor e que no final de tudo, o Deus que é santo e todo-poderoso olhará para elas e vai dizer: vocês são bons demais para que eu os mande para o inferno. Vocês são muito piedosos. Vocês merecem todas as bênçãos do meu reino.
Eu sei que vocês não tiveram tempo para buscar o meu filho. Eu sei que vocês não tiveram tempo para se dedicar a ele. Não é? Eu sei que vocês estavam ocupados buscando as coisas do mundo. Vocês tinham responsabilidade com a família de vocês. Vocês tinham responsabilidade com o trabalho de vocês. E vocês tinham sonhos de alcançar o lugar ao sol. Dedicar todo o seu tempo e todo o seu coração a alcançarem a profissão dos sonhos, o salário dos sonhos, a casa dos sonhos, quem sabe, o carro dos sonhos. Vocês se esforçaram por isso e não tiveram tempo para o meu filho. Mas eu entendo, vocês não se preocupem. As pessoas acham que Deus julga assim. Por mais que vocês não tenham se dedicado a Jesus Cristo, por mais que vocês não tenham sido membros fiéis de uma igreja cristã, de uma igreja fiel, vocês deram dízimos. Vocês alimentaram órfãos e viúvas. Não é? Por que eu os condenaria? Será mesmo que cristãos também não pensam assim? Como qualquer pagão que não crê no Evangelho? Vamos então pensar sobre isso nesta noite, irmãos. Vamos refletir sobre essa verdade. Eu quero resumir então o tema do sermão desta noite justamente assim: busque a Cristo, porque fora de Cristo não há salvação. Busque a Cristo, porque fora de Cristo não há salvação. Eu quero ler alguns textos da Palavra de Deus. É claro que eu estarei usando muito mais referências na pregação, mas eu quero ler como textos base, não é? O texto de 1 Timóteo, capítulo 2. Aliás, 2 Timóteo, irmãos. Deixa eu ver aqui. Não, é 1 mesmo. Estou ficando doido. 1 Timóteo, capítulo 2. E vamos ler do versículo 1 ao 5. Ao 6, na verdade. 1 Timóteo 2, do 1 ao 6. A ênfase é no verso 5 e 6, mas vamos ler aqui. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só mediador e há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vamos ler agora também, irmãos, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Hebreus 4, do 14 ao 16. Que diz bem assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, este é o texto, são os textos da pregação dessa noite, onde iremos justamente refletir sobre a verdade de que fora de Cristo não há salvação. O que não há então fora de Cristo? Para a reflexão de todos aqueles que acham que o simples fato de praticarem uma religião e não buscarem ao Senhor Jesus Cristo é suficiente. O que há fora de Cristo? Primeira coisa, fora de Cristo, Deus não ouve nossas orações. Primeira coisa importante para compreendermos. E por que isso é importante? Porque as pessoas, em sua maioria, têm em mente que Deus, não é? Ele está se importando com as orações, com os clamores, ou com o que as pessoas dizem. As pessoas acham que o esforço delas de manterem uma vida externamente piedosa, por práticas religiosas,
faz com que tenham comunhão com Deus e Deus se importe nesse sentido com as suas orações. E dê ouvidos às suas orações. É isso que muitos têm em conta. Mas vamos ler a palavra de Deus, e a palavra do Senhor nos diz exatamente que é o contrário. Por exemplo, Provérbios capítulo 15, Provérbios 15, número 15, verso 8 e 9, nós lemos bem assim. E preste atenção nesse texto. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Que palavra tão clara, irmãos, tão objetiva que o Senhor nos dá. Ele está dizendo que os sacrifícios dos perversos é abominável. Essa expressão você pode entender como Deus dizendo que os sacrifícios, as atitudes religiosas que os ímpios fazem, dizendo que é para Deus, Deus detesta tais atitudes. São abomináveis ao Senhor. E o próprio caminho dos perversos, Deus detesta, é abominável ao Senhor. Mas Ele ama o que segue a justiça. É o que a Escritura nos diz. Em João 9, 31 também nós lemos, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. Nós temos princípios na palavra de Deus que nos ensinam, não é? Que não é bem assim. As coisas não são assim tão automáticas, onde as pessoas acham que simplesmente elas têm comunhão com Deus e que Deus realmente se importa com as suas orações. Parece duro falar dessa forma, mas é a verdade que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que Ele não ouve a oração de ímpios. Ele não ouve a oração de pessoas que não têm compromisso com Ele. É isso que o Senhor está dizendo aqui. É importante compreender que o Senhor não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com Ele. Isso é importante para nós. A relação de Deus com o ser humano, irmãos, ela é na aliança, feita em Cristo. E por conta disso, Ele não ouve orações que não são feitas na aliança, que não são feitas em Cristo. As pessoas pensam exatamente que Deus, Ele simplesmente ouve a todos, abençoa a todos, independentemente do que as pessoas façam, do que elas pensam, de como elas tratam a palavra de Deus, a igreja, o próprio Senhor. E não é assim que aprendemos na palavra do Senhor. Deus ouve as orações que são feitas na aliança, porque o relacionamento de Deus é na aliança. Nós temos uma cultura bem cristianizada, onde as pessoas realmente estão bem adaptadas a entender que, ora, o que importa é o meu coração e o que importa é que eu tenho uma fé muito grande em Deus. É isso que muitos dizem. Eu tenho uma fé muito grande em Deus, não é? Fé demais no Senhor. E eu tenho comunhão com Ele. Não é? E nós podemos perguntar, como você tem comunhão com o Senhor? Como você tem comunhão com o Senhor? Você faz parte de sua igreja? Você é membro do corpo de Cristo? Você é um membro vivo do corpo de Cristo, compromissado com a obra do Senhor? Não, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Bíblia, eu simplesmente tenho uma fé muito grande. E Deus se importa com isso. Esse é um equívoco terrível que as pessoas cometem. Deus, não é? A relação de Deus com o ser humano é na aliança. Sempre foi assim. Se qualquer um pegar as Escrituras para ler, vai perceber que Deus sempre tratou com a humanidade, fazendo aliança com o povo. Sempre foi com a igreja. Sempre foi assim. Ele chamou um povo e com esse povo ele teve um relacionamento, ele revelou a sua vontade, ele deu a sua lei, ele guiou esse povo. Fora da aliança, essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus não existe. É uma ilusão, porque a palavra do Senhor é a verdade e está acima dos nossos conceitos pessoais, daquilo que nós achamos. Deus também, irmãos, não recebe o culto prestado por ímpios. Se ímpios acham que podem adorar a Deus, não é? E é muito comum em nossa cultura que isso aconteça, porque as pessoas pensam, ora, vou colocar uma música cristã em meu lar. Não é? Eu vou no YouTube, eu vou digitar a música cristã, que eu gosto, que eu acho bonito, que me faz chorar. Essas pessoas não têm compromisso com Deus, elas não são membros vivos da igreja, elas não querem saber da palavra de Deus, mas elas colocam essa música e elas têm consciência que elas estão adorando a Deus com aquilo.
Deus não recebe a adoração de ímpios. Não recebe. O próprio texto de Provérbios nos diz isso. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Deus abomina esses atos porque são iniquidade. Qualquer atitude religiosa fora da aliança, fora de Cristo, que não seja de acordo com a santa palavra de Deus, é iniquidade. É abominável ao Senhor. Não é? É abominável. Aprendemos isso na palavra do Senhor. Salmo 5, verso 4 e 6. O Senhor diz, por meio do salmista, Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Ele não tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. E presta atenção nisso. Quando os salmos falam sobre os arrogantes, e tantas vezes falam sobre isso, sobre os arrogantes que Deus não suporta, que Deus abomina, os arrogantes não é uma referência simplesmente a pessoas nesse sentido altivas. Não é? É claro que é a pessoas altivas, mas o ponto central aqui é compreender que os arrogantes, esses que são altivos, que são orgulhosos, são as pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas de fora da aliança, pessoas que não amam o Evangelho, pessoas que não têm prazer na lei do Senhor. Tais pessoas é que são os arrogantes. Os verdadeiros arrogantes que a Escritura nos ensina são os incrédulos. Esses são os arrogantes. E o Senhor está dizendo, os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal, destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. É isso que a palavra do Senhor nos ensina, irmãos. Então não existe esse conto de fadas que as pessoas querem tentar, nesse sentido, aplicar em suas vidas, de achar que Deus é assim. Nem toda fé é fé bíblica, é fé verdadeira. E as nossas crenças não são validadas por Deus, isso não existe. Mas é Ele quem nos dá a fé e é Ele quem nos dá o conteúdo dessa fé. Temos que crer naquilo que Deus diz e não naquilo que nós achamos. O que lemos em Provérbios 15 é duro, em Salmo 5 é duro, não é? E nos mostra que, na verdade, Deus, Ele não está aqui para agradar homens. E que Deus odeia o sacrifício dos ímpios. E por quê que o Senhor não tolera o sacrifício dos ímpios? Porque sem Cristo Jesus, todos os atos dos homens são podres, detestáveis, completamente sujos e ofensivos a Deus. Ouçam bem com atenção. Sem Cristo Jesus, sem ser nele, se os nossos sacrifícios de louvor, se as nossas orações, se aquilo que nós dizemos fazer para o Senhor não for feito em Cristo, em nome dele, em Cristo, isso significa fé verdadeira, compromisso real com o Senhor, não é? Tudo isso que nós podemos oferecer, as nossas tentativas religiosas são detestáveis, são sujas, o Senhor abomina. É o que a palavra nos ensina. E é uma ilusão achar que Deus se agrada das obras dos homens. Que o Senhor sequer olha para aqueles que não amam o seu Filho. É uma ilusão. Pessoas acharem que Deus está preocupado ou então Ele está se importando com pessoas que rejeitam o seu Filho. Que não amam a Jesus Cristo. Mas precisamos compreender que mesmo quando fazemos parte da religião certa, mesmo sendo cristãos, e digo para o nosso contexto aqui, mesmo sendo cristãos reformados, que somos confessionais, que amamos realmente proclamar a palavra de Deus, mesmo fazendo parte de uma igreja fiel, irmãos, se não houver fé verdadeira, se não houver convicção verdadeira, fé sincera e obediente, da mesma forma, não podemos agradar ao Senhor. Por isso é uma ilusão imaginar que a atitude de pessoas que não têm compromisso com Deus vão agradar ao Senhor. E mesmo se formos cristãos, fazendo parte de igrejas fiéis, mas se nós, pessoalmente, não tivermos compromisso com o Senhor,
não amarmos ao Senhor, Ele não se agrada do que estamos fazendo. Hebreus 11, verso 6 nos diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa é a fé verdadeira. E podemos entender que fé verdadeira não é um mero discurso, não é dizer que tem fé. A fé descrita em Hebreus capítulo 11, bem como em toda a Escritura, é uma fé de atitude. Não é uma fé de discurso. O exemplo aqui em Hebreus 11, onde nós temos a galeria dos heróis da fé, mostra homens e mulheres, na verdade, servos de Deus, servos do Senhor, que creram de verdade e porque creram, obedeceram ao Senhor. É isso que é fé verdadeira. É compromisso sincero com o Senhor. Só em Cristo, irmãos, podemos adorar a Deus. Essa é a grande realidade. Só em Cristo podemos exaltar ao Senhor. Só nele os sacrifícios de louvor são agradáveis, são aceitos. Hebreus 13, verso 15, nós lemos: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Veja o que o autor diz: por meio de Jesus. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos a Deus culto, não é? Sacrifício de louvor, que é fruto, que é consequência de lábios que confessam o seu nome, ou seja, é consequência de uma verdadeira fé, por meio de Jesus, e somente por meio de Jesus. Por quê? Porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E por que, irmãos? Por que esta restrição que a Escritura nos mostra? Porque Deus se importa com seus filhos. Deus se importa com seus filhos. Aprendemos então, irmãos, que, veja, quais são as consequências ruins de estar fora de Cristo, de não ter compromisso com Ele, de não fazer parte de Cristo. Fora de Cristo, ninguém é filho de Deus. Fora de Jesus Cristo, ninguém é filho de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 26, nós vemos bem assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. João 1, verso 11 a 13, texto que nós conhecemos muito bem, diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É isso que o Evangelho nos ensina. Fora de Cristo, ninguém é filho de Deus. E prestem atenção nessas palavras, irmãos. Há realmente quem não recebe a Cristo. Há pessoas que não recebem a Cristo, tal como nós vemos no contexto aqui. Há pessoas que não creem realmente no Filho de Deus. Nós não temos que fantasiar pensando que porque somos o Ocidente, porque fomos cristianizados em nossa nascente, significa dizer que todos nós realmente cremos no Filho de Deus. Isso é falacioso, não é real, porque a vida das pessoas, o modo de viver da sociedade e como nossa sociedade desenvolve, prova completamente ao contrário. Então há pessoas que não creem no Filho de Deus. E sem fé no Filho de Deus, irmãos, não podemos ser filhos de Deus. Há essa dependência, há essa ligação. Sem fé em Jesus Cristo, ou seja, sem fé no unigênito Filho de Deus, não podemos ser filhos de Deus. Somente aqueles que recebem a Cristo, isto é, que creem de todo o coração no Senhor Jesus Cristo e se entregam ao Senhor de verdade, são verdadeiros filhos de Deus. São estes que são filhos de Deus. E isto não vem de nós. Não é fruto de nosso raciocínio, de nossa probabilidade, não é? Vamos observar qual é a religião melhor. Não é isso que nos leva a esse status, mas a fé em Jesus Cristo. Fora de Cristo, irmãos, ninguém
pode ser chamado de filho de Deus. E eu sei que a nossa cultura nos ensina o contrário, que todos nós somos filhos de Deus. Isso é uma ilusão. E por mais que pareça, mais uma vez, ofensivo e duro, mas é o que a Escritura nos ensina, não é? Pessoas, então, que confiam na tradição, que confiam em suas próprias práticas, na cultura vigente, acham que são filhos de Deus por causa disso. Mas se dizer filho de Deus, não prova que nós realmente somos. Uma pessoa não é filho de Deus porque diz ser. Mas se crê em Jesus Cristo de todo o coração, seguir após ao Senhor como Ele ordena, nos chamando, se o ama de verdade, se há amor por Cristo verdadeiro, tal pessoa, por esta fé, é feita filha de Deus. É um filho de Deus. Mas as pessoas não amam a Cristo de verdade, não é? A maioria aqui não é cristão. A maioria das pessoas não são cristãs. Todos não amam a Jesus Cristo, não é? Todos falam de Jesus Cristo em movimentos culturais, em festas culturais, religiosas. Todos não amam a Cristo. Não é? É claro que todos amam a Jesus Cristo, não é isso que as pessoas pensam? Aqueles que não amam a Jesus Cristo são aqueles que são declaradamente ateus, ou de religiões radicais que odeiam o cristianismo. Mas os cristãos, de modo geral, todos que foram batizados, amam ao Filho de Deus, amam ao Senhor. Isso não é correto? A resposta é não. Não é assim que nós aprendemos na palavra. Nós vemos em João 3, verso 18 a 19. Bem assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Veja se todos amam a Jesus Cristo. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Cristo é a luz nesse texto. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Essa é a realidade. João 3 ainda, verso 35 e 36, nós lemos: o Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Há pessoas que não creem em Jesus Cristo. E sobre tais pessoas, não importa o quanto se achem boazinhas, o quanto os outros julgam como bonzinhos, se eles não creem em Jesus Cristo, se eles se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus, eles são filhos da ira e não filhos de Deus. É isso que a palavra nos ensina. Então, quem ama a Cristo? Quem ama Jesus Cristo de verdade? O próprio Senhor nos ensina. João 14, verso 21, nós lemos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Cristo responde quem é que o ama de verdade. Não são aqueles que dizem que ama, mas são aqueles que têm os seus mandamentos e os guarda. Essa é a palavra que o Senhor nos dá. Não há como ser filho de Deus sem o Filho de Deus. Ele é o mediador. Não se pode ir a Deus sem o Filho. E ele diz isso em João 14 mesmo, no verso 6, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como. As pessoas querem chamar Deus de Pai, as pessoas querem tratar Deus como sendo o seu Deus pessoal. Por meio de quem essas pessoas estão procurando a Deus? Por meio de seus conceitos pessoais, de sua própria teologia, de sua maneira de ver a vida, por meio de sua própria religiosidade pessoal. Só há uma maneira, e é Cristo. O Deus Todo-Poderoso diz a todos aqueles que não amam o seu Filho, que não amam a Jesus Cristo, que não creem nele de verdade. O Senhor diz no Salmo 2, verso 12: beijai o Filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Veja o que a palavra do Senhor diz.
O Senhor que está dizendo isso. Amem o meu filho, creiam nele, porque a ira do Senhor se manifestará. E quem são os bem-aventurados quando a ira do Senhor se manifestar? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É como Paulo diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vale a mesma coisa para os que estão fora? Não. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas para os que estão fora, a ira de Deus virá. Essa é a verdade. Se não amarmos a Cristo, irmãos, isso significa guardar os seus mandamentos, vivermos segundo a sua vontade, para a sua glória. Sobre qualquer um desses que diz que ama ao Senhor, mas não está comprometido em tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo, a ira de Deus permanece sobre tais. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E temos que aprender. Por último, irmãos, que fora de Cristo não há perdão. Fora de Cristo não há reconciliação com Deus. Nós vemos isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Fora de Cristo não há reconciliação. Fora de Cristo não há perdão da parte de Deus. Nós nascemos longe do Senhor. Nascemos sem comunhão com Deus, afastados por nossa natureza pecaminosa e corrupta. E nada neste mundo, não é, realizado por nós mesmos, pode alterar essa realidade. Nada, absolutamente nada. Pensa em tudo que o homem já fez de religioso. Em todas as tentativas, em todo o desenvolvimento, não é, das religiões. Estudando a antropologia e nos aprofundando nas culturas, podemos perceber que o ser humano ele é intrinsecamente religioso, mas todo o desenvolvimento religioso, todo o esforço religioso da humanidade não serve para nada diante do Senhor. Absolutamente nada. Eles não alcançam perdão de Deus com suas religiões. Eles não alcançam reconciliação porque estão praticando atos religiosos. Não estão. Nada, absolutamente nada. Quando Adão caiu no Éden, irmãos, ele não criou uma religião nova. Quando Adão caiu e se escondeu do Senhor por sua vergonha com sua esposa, ele não estabeleceu uma nova religião. Deus é quem foi até Adão e revelou o que é a religião verdadeira. Deus é quem fez promessa ao homem que caiu. Mas o homem jamais pôde fazer isso. A partir da queda, o ser humano com a sua imaginação foi desenvolvendo religiões. E as culturas têm isso. Mas nenhum esforço do ser humano, nenhum, por mais que eles se julguem bons por causa disso, tem algum valor para o Senhor. É tudo trapo de imundícia. Até nós cristãos, não é? Se quisermos confiar em nossa religião, não é? Eu faço parte de uma comunidade cristã e eu me confio nisso. As minhas obras também não passam de trapo de imundícia. Deus não recebe isso. Porque em Adão perdemos a glória de Deus, fomos destituídos. E agora não há ninguém que busque a Deus. É o que aprendemos em Romanos capítulo 3. E é em Cristo, irmãos, que somos restaurados à comunhão com Deus. Somente em Cristo há reconciliação. Comunhão tal que pela fé nos achegamos a Deus. Veja, o homem foi expulso do Éden. O homem foi expulso do reino de Deus. Nós nascemos fora. Mas Cristo é que nos reconcilia para que possamos voltar. E é só Ele. E é justamente o Senhor, por meio de sua palavra, que diz à sua igreja, como nós lemos em Hebreus 4, verso 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É Ele quem faz o chamado.
É Ele quem traz a reconciliação e diz a nós: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorrer em ocasião oportuna. É em Cristo, irmãos, que o mesmo Deus que disse a Adão: fora daqui, você está expulso do meu reino, é em Cristo que esse mesmo Deus diz a nós, como lemos em Tiago 4, verso 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Em Cristo nós somos chamados por Deus à reconciliação. É em Cristo que nós ouvimos isso, que Deus enviou o seu Filho unigênito, porque Ele amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 8, verso 38 e 39, nós lemos: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo são essas palavras de Deus para o seu povo. Lemos também, não é? Pois estou convencido de que nada me separará do amor de Cristo. É a convicção que Ele nos dá. Como em Romanos 5, verso 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. De que forma que Ele demonstra o seu amor por nós? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Fora de Cristo, estas bênçãos não são aplicadas em nós. Tudo isso só é real e verdadeiro em Jesus Cristo. Por isso eu quero concluir o sermão dessa noite dizendo a todos aqueles que acham que não precisam de Jesus. Há pessoas que acham, realmente têm convicção de que não precisam de Jesus Cristo. Tanto aqueles que fazem parte de uma comunidade cristã, mas vivem uma fantasia religiosa, não há compromisso real, como também para aqueles que dizem: eu não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja. Não é? Igreja é para pessoas fracas, para pessoas que são limitadas. Não é? Eu não preciso disso. Eu sou forte, eu sou superior. Para todos esses que acham que não precisam realmente do Senhor Jesus Cristo, o que a palavra do Senhor nos diz de maneira bastante clara. Jesus Cristo dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem crer em mim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Nada podeis fazer. Fora de Cristo, irmãos, todo o nosso esforço é vão, é inútil. Sem Cristo, nós não temos o que oferecer a Deus. Absolutamente nada. O futuro de quem permanece assim, rejeitando o Evangelho em seu coração, era um dia ser frustrado com a verdade da condenação eterna, quando perceberá que correu em vão toda a sua vida. É o que vai acontecer no futuro. Aqueles que não estão em Cristo estão debaixo de condenação. Estão debaixo de condenação. Por mais que tentem fantasiar que a vida é bela, naquele grande dia, se estiverem fora de Cristo, estarão como aqueles que estavam fora da arca quando Noé entrou na arca e o dilúvio veio e levou a todos. Essa é a exata posição das pessoas que estão fora de Cristo. Cristo é a nossa arca. Quem está em Cristo está salvo da ira de Deus. Como todos os que estavam fora da arca foram mortos, assim aqueles que estão fora de Cristo também receberão a ira para serem condenados. É isso que acontecerá no final. O Senhor diz em sua palavra, justamente como ordem e com a palavra do Senhor, operando misericórdia a todos que ouvem, aqueles que fazem parte de igreja e aqueles que hoje estão ouvindo a pregação do Evangelho e continuam a rejeitar o chamado.
do Senhor, o chamado do Evangelho. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Cristo chama pecadores ao arrependimento, para serem membros vivos de sua igreja. Essa mentalidade de que eu não preciso de igreja, ou eu não preciso buscar a Cristo de todo o meu coração, é uma mentalidade de pessoas que estão vivendo debaixo de condenação. De pessoas que não sabem a verdade. A grande realidade, irmãos, é que devemos buscar a Cristo de todo o nosso coração. Devemos buscar a Cristo de verdade. Buscar ao Senhor, porque sem Cristo estamos perdidos. É somente nele que nós podemos servir a Deus. É somente nele que nós podemos orar e sermos ouvidos pelo Senhor. É somente em Cristo que nós podemos adorar, sabendo que Deus recebe a nossa adoração. É somente nele que a confissão da fé é verdadeira. É somente em Cristo que há salvação e que há esperança. É só nele que nós somos chamados de filhos de Deus. Venhamos pensar sobre isso. Orar a Deus, pedindo ao Senhor misericórdia, porque não podemos viver uma vida cristã fajuta, falsa, fingida. Temos que ser cristãos sinceros. Temos que amar ao Senhor de verdade. Pedir ao Senhor que realmente transforme o nosso coração para que nós venhamos buscar a Cristo de verdade. Que o cristianismo que nós praticamos não seja apenas uma expressão da cultura ou da tradição, mas que seja a nossa própria vida, que seja real, que seja quem somos, que haja essa busca verdadeira, porque fora dele não há salvação, não há relacionamento com Deus, não há esperança. Tudo que temos é em Cristo, irmãos. É nele. É só nele. Portanto, venhamos guardar essa palavra em nosso coração e buscar de todo o nosso coração e nossas forças ao Senhor Jesus, para que nele possamos descansar. Na reflexão, e eu concluo com esse texto, na reflexão que tivemos antes do culto solene, nós demos Hebreus capítulo 9. E no texto, nós podemos aprender sobre a segurança que Cristo nos traz por sua obra. Eu quero ler do verso 23 ao 28 e então concluir. Para que você possa compreender as bênçãos que existem em Cristo. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, sua igreja, entenda isso, quem está nele, diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Uma vez por todas. Uma vez por todas. Para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Cristo aniquilou, destruiu a culpa do pecado da vida daqueles que pertencem a Ele, que estão nele, seus eleitos. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo após disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Esse é o consolo que nós temos no Senhor, irmãos. É em Cristo que nós temos um Pai Celeste. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito
que está no seio do Pai lhe manifestou. É em Cristo que temos um Pai que nos ama. É o que nós lemos em João 1, verso 18. E eu concluo então com essas palavras. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Amém.